Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora auxiliar Zilda e hoje juntos iremos estudar sobre teatro. Na página 21, podemos observar uma imagem. Então tem uma peça de teatro sendo encenada, algumas pessoas assistindo. Então a gente vê personagem, o cenário, o figurino, que é a roupa do personagem. Na parte de baixo, em primeiros passos, fala assim: que tipo de arte está representado na ilustração? Que tipo de arte está acontecendo aí? Vocês vão observar a ilustração. Onde se passa a história que está sendo encenada no palco do teatro? Observando o figurino, o personagem, o cenário, que tipo de história vocês acham que está sendo ensinada aí? Você conhece alguma história que poderia acontecer em um lugar parecido? Qual? Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho do espaço e a história. Para contar uma história, é preciso ter os personagens, a ação, o espaço e o tempo. Os personagens que participam da história podem ser pessoas, animais, seres imaginários, entre outros. Eles podem ser inventados, que são chamados de fictício, ou seja, personagens de ficção, que são aqueles personagens que são inventados, criados por alguém. Então, o escritor ou artista vai lá e inventa o personagem. Ele não existe e é inventado, certo? Ele vai lá, pensa em uma característica, coloca no personagem dele e cria aquele personagem que não existia. As histórias podem ter muitos ou poucos personagens. Às vezes, algumas delas têm apenas um. Então, a história pode ter vários personagens, como ela pode ter um personagem só, o principal. Veja na imagem uma cena de teatro. Então aqui está sendo encenada uma cena de teatro. Observe o cenário, as roupas, os personagens. A ação é o que acontece na história. As histórias podem ser engraçadas, tristes ou românticas. As histórias sempre têm algo para contar. O espaço em que acontece a história, em um espetáculo teatral, os cenários ajudam a entender o ambiente da cena. Então pode ser em um quarto de uma casa, em um parque, um castelo, ou pode ser até mesmo na rua. Tempo. O tempo que o espetáculo foi produzido e que pode ser apresentado em épocas e tempos diferentes. Os figurinos não são necessariamente uma parte do cenário, mas para o teatro é importante para definir o espaço e o tempo da história. Por exemplo, uma história que acontece em um castelo, os personagens que se vestem de maneira diferentes leva mais tempo para se produzir. Hoje iremos fazer uma atividade bem bacana. Vamos lá? Na aula de hoje aprendemos sobre teatro, os personagens, os cenários, os figurinos. Agora vamos lá, arte em casa. No livro fala assim, para fazer um reconto de uma história, inventar e reinventar. Temos um exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Aonde que acontece a historinha da Chapeuzinho? Na floresta, isso mesmo. Na atividade de hoje, iremos mudar o cenário. Na historinha da Chapeuzinho Vermelho, o cenário é a floresta. Se eu mudar o cenário, eu posso colocar em uma cidade. Eu posso mudar a cor do chapeuzinho, posso colocar azul, posso colocar rosa, posso colocar verde. Mas dessa vez, vocês vão escolher uma historinha que vocês gostem e vão fazer o reconto mudando o cenário. Não precisa ser da Chapeuzinho Vermelho, pode ser qualquer outra historinha. Usem toda a criatividade de vocês. Ah, lembrando, vocês vão gravar um vídeo fazendo um reconto dessa historinha. Vocês vão se apresentar no vídeo, falar seu nome, falar bom dia. Essa é a minha atividade de arte. Eu vou recontar uma historinha com o nome tal, o nome da historinha que vocês escolherem e postar, tudo bem? Até a próxima aula!